bem-vindos ao canal. Eu sou a Log Coach e hoje nós vamos falar de livros da Disney. Se tem uma coisa que eu adoro fazer, além de assistir filmes da Disney, é ler livros. Eu gosto muito de ler desde criança, então eu decidi esse ano trazer um pouco mais disso aqui pro canal. Muita gente não sabe, mas a Disney tem a sua própria editora, o seu próprio selo editorial, onde eles lançam diversos livros. Os mais conhecidos são os livros infantis, voltados para as crianças pequenas, que têm pequenas historinhas e trazem os personagens que a gente conhece nos filmes, mas eles também têm um selo bem legal de livros mais voltados para o público mais velho, infanto-juvenil e adulto. E é sobre esses livros que eu quero falar aqui com vocês hoje. Eu vou apresentar alguns que eu peguei para ler agora esse ano e eu pretendo, sempre que eu conseguir terminar um deles, vir aqui no canal ou fazer uma resenha sobre o livro ou contar um pouco da história dele, o que ele traz de novo, o que ele acrescenta nos filmes ou no mundo dos personagens que a gente conhece. Porque o mais legal dos livros da Disney é isso. Eles todos fazem parte do cânone dos filmes e desses personagens, então eles servem tanto para explicar melhor um filme ou um acontecimento, tanto para realmente expandir esse mundo, assim como um desenho ou uma série. Aqui no Brasil, a maioria desses livros, mais para o público adulto e público mais velho, eles são lançados pelo Universo dos Livros. A gente tem, por exemplo, esse aqui, Rapunzel e a Lagoa Perdida, que é inspirado no filme Enrolados. Ele traz todos os personagens do filme e essa história aqui ela se passa logo após o final do filme e antes do desenho animado da Rapunzel que a gente tem no Disney Channel. Os mais conhecidos, eu acho, da Universo dos Livros aqui no Brasil são os que trazem a novelização dos filmes. Por exemplo, agora nos últimos anos a gente teve o lançamento da trilogia Descendentes. Existem os 3 filmes dos livros, já foram todos lançados aqui no Brasil. A gente tem também, por exemplo, dos live actions como Dumbo, Aladdin, Rei Leão, A Bela e a Fera, Malévola. Todos esses filmes eles têm a sua novelização, o seu roteiro contado em forma de história e até expandindo um pouquinho do que a gente vê na tela. Nesses livros eles trazem um pouquinho a mais de detalhes, traz um diálogo ou outro, alguma cena que não tenha acontecido no filme, mas que entra naquela timeline e entra naquela história que a gente viu no cinema. Pra mim, o mais legal desses livros é isso, que você vai ter sempre um detalhe a mais, vai ter uma coisa a mais que ou não deu tempo de aparecer no filme, ou acabou sendo uma cena deletada, e aqui no filme a gente tem isso. Eu tô doida pra ler a novelização do Frozen 2, que já foi lançado lá nos Estados Unidos, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Eu até mandei uma mensagem no Instagram do Universo dos Livros perguntando se eles iam trazer esse livro pra cá, mas não foi respondido ainda, então não sei se vai chegar. Porque eu vi muitas pessoas lá de fora falando que nesse livro ele explica muito melhor muitas dúvidas e coisas que ficaram em aberto no filme. Se você já assistiu Frozen 2 e quer saber o que eu achei, tem um vídeo aqui em cima em que eu conto toda a minha crítica, a minha resenha do que eu achei desse filme. Mas além desses livros que só recontam a história dos filmes, nós temos os livros que expandem os universos, livros que se passam entre 2 filmes, livros que se passam depois ou antes e que eu acho que são os mais legais. O mais recente que já foi lançado aqui no Brasil é o Frozen 2, A Floresta Sombria. Ele se passa entre o Frozen 1 e o Frozen 2 e também já vi muita gente falando bem desse livro, dizendo que ele traz muitas ideias e conceitos muito legais e até melhores dos que a gente viu no cinema em Frozen 2. Nesse estilo de livro que acrescenta no mundo e traz histórias novas, a gente tem da Pequena Sereia, tem da Bela e a Fera. Esses 2 eu sei que já foram lançados aqui no Brasil, mas lá fora tem outros que ainda não chegaram aqui pra gente. Uma série recente da Disney Books que ficou bem famosa nos últimos anos foi a série dos vilões, em que eles contam a origem e a verdadeira história desses vilões. Todos esses livros foram escritos pela mesma autora, Serena Valentino, e eles trazem as histórias de origem e antes dos filmes que a gente conhece
da Fera, da Rainha Má, da Úrsula, da Malévola e da Mamãe Gothel. O mais recente é o das Odd Sisters, que são 3 personagens novas, 3 bruxas que aparecem em todos esses livros de vilões e foram criados para essas histórias. Esse livro já foi lançado lá fora nos Estados Unidos, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Essa série dos vilões ficou bem conhecida e famosa entre os fãs da Disney por isso, por trazer essa origem e mostrar pra gente como que esses personagens viraram os vilões que a gente conhece e gosta tanto nos filmes. Eles são todos considerados histórias verdadeiras e histórias reais pela Disney, e foi assim que aconteceu, de acordo com como tá ali no livro, mesmo não tendo sido algo que a gente viu no cinema ou nos filmes animados. Dessa série eu só li o da Fera por enquanto, mas eu já tô com todos os outros aqui no meu Kindle, louca pra ler, e eu quero, assim que eu terminar de ler eles, trazer aqui pro canal, talvez contar pra vocês qual é essa origem, essa verdadeira história dos vilões. Me conta aí embaixo nos comentários se você gostaria de ver esse tipo de vídeo aqui, pra eu saber e poder vir fazer. Quando eu tava procurando esses e-books pra comprar, a maioria deles eu acabei pegando em inglês, porque alguns não tem aqui ainda no Brasil, ou eu achei por um preço melhor. Então eu peguei o e-book pra ler pelo meu Kindle. Se você não tem um Kindle, você pode ler pelo seu celular ou pelo seu computador, só baixando o aplicativo da Amazon. E, como eu disse, muitos deles já foram lançados aqui no Brasil pelo Universo dos Livros, e a gente tem tanto a versão física quanto a versão digital do e-book. Eu vou deixar aqui embaixo o link para todos eles, para caso vocês se interessem por algum e queiram ir procurar e dar uma lida. Tem uma série de livros desses livros da Disney que eu só achei em inglês, eu não achei em português aqui, não sei se vai ser lançado posteriormente ou não, que é uma série chamada Twisted Tale, em que, pelo que eu entendi, ela ela pega esses clássicos, esses filmes e personagens que a gente conhece, e ele conta de uma história nova, como se algo de diferente tivesse acontecido. Nessa série tem livros do Frozen, da Branca de Neve, da Bela e a Fera, do Aladdin, da Mulan e da Pequena Sereia. Eu tô bem animada pra ler esses, que eu só achei em inglês, infelizmente, por trazerem essa história diferente, essa coisa nova nesses clássicos e nesses personagens. Também quero muito trazer aqui depois pro canal contando pra vocês qual é essa história de como poderia ter sido esses filmes de uma maneira diferente. Eu tô super animada em trazer esse conteúdo novo e diferente aqui pro canal nesse ano de 2020. E eu quero saber se vocês também gostam dessa ideia, me conta aí embaixo. Se vocês gostam de ler, se vocês já leram algum desses livros da Disney, ou qual deles vocês se interessaram e qual vocês querem ver aqui no canal como vídeo. Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder esses e outros vídeos. Me segue nas minhas redes sociais para a gente poder continuar conversando, principalmente lá pelo Instagram, pelos stories e pelo feed. Eu vou ir contando conforme eu for lendo esses livros e vou dar pequenos spoilers do que eu estou achando. Então vai lá me seguir. E se você tá vindo aqui direto do YouTube, comenta lá em alguma foto minha ou manda um direct dizendo que veio aqui do canal pra gente poder se conhecer melhor. Eu vou adorar. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam Disney e leitura. Até o próximo, tchau!